Hoje eu vou te passar de uma maneira simples e direta como você pode se tornar expert em qualquer coisa, qualquer assunto, em pouco tempo e que você ainda pode começar hoje. Meu nome é Vinícius Souza, esse é o De Jovem para Jovem, o jeito mais rápido e garantido do jovem chegar mais longe do que a sua mente pode imaginar. E a primeira coisa que a gente deve fazer nesse vídeo é definir o que é expert. E tem dois tipos de experts. Como assim, Vinícius? Como assim dois tipos de expert? O primeiro tipo é aquele expert apenas por status. Então, aquele expert que as pessoas olham para ele e veem um expert, mas ele não é um expert literalmente, mas ele está acima da maioria. Um bom exemplo é, eu não jogo LoL, então eu não entendo nada de LoL. Qualquer jogador médio de LoL, para mim, é um expert em LoL, porque eu não sei nada sobre o assunto. E tudo que ele me falar, absolutamente tudo que ele me falar, e todas as perguntas que eu fizer a ele, ele vai saber me responder. E eu vou olhar para ele e falar: caraca, você é bom, você é pica. E se você quer ouvir isso referente a outros assuntos, assuntos que você goste, assuntos que você quer dominar, você segue os passos desse vídeo. E o segundo tipo de expert é o expert literal, que é aquele cara que realmente é expert, que consegue trabalhar com aquilo, consegue desenvolver uma ideia com aquilo, desenvolver senso crítico com aquilo, o que é um ponto muito importante, uma coisa muito importante na nossa sociedade, onde todo mundo se acha o bonzão em tudo. Acaba que quando encontra um expert, um cara que realmente entende do assunto, o cara que realmente sabe, vivenciou, viveu e desenvolve ideias e problemas e soluções com aquele assunto, a pessoa média, não entende e se vê acolhida, porque não sabe ser expert. Então, o segundo passo, o segundo tipo de expert também, os dois conseguirá se desenvolver nesse vídeo aqui, nesses ensinamentos. E se você quer ser o primeiro expert, o primeiro tipo de expert, o primeiro tipo de expert, aquele que é só por status, você segue obrigatório o número 2, o passo número 2. Agora, se você quer ser o outro tipo de expert, o expert de verdade, segue todos os passos à risca que não tem erro. E bom, eu irei nomear cada passo e vamos começar com o passo número 1, C de caminho. Ao iniciar qualquer coisa, você tem que entender que tudo tem um início, um meio, um fim. Absolutamente tudo. Um projeto, um trabalho, um emprego que você entra, uma relação que você inicia, qualquer coisa que você vá fazer na sua vida tem o início, o meio e o fim. E quando se diz em aprendizado, é a mesma coisa. Você quer se tornar expert no assunto? Você tem que saber como começar aquele assunto, como começar a entender quais são a base, o básico de você entender aquele assunto, que é normalmente onde a maior parte das pessoas param no básico. Você tem que entender o início dele, o que é o campo de visão que você tem que ter desse assunto. Tudo na sua vida tem que ter o início, o meio, o fim. Então, se você vai aprender inglês, o que é o início, o que é o básico, o que você tem que aprender no início, o que é o meio, como que você chega no meio, no intermediário, e o que é o avançado ou fluente. Vai aprender engenharia, a mesma coisa. O que é o início, o básico de engenharia, o que é o meio, os cálculos, os ângulos, as amplitudes, a longitude, tudo que você tem que aprender no meio. E o que é o fim, como você sabe que você chegou, que você é um engenheiro, é um diploma, é uma prova que você faz, é uma comprovação que alguém te dá. Você tem que entender como que você chega em cada parte e o que você vai fazer em cada parte. Então, qualquer coisa, você tem que ter um norte, um caminho a seguir. Começar sem saber aonde você tem que começar. Começar sem saber aonde você tem que começar. Onde é o meio e aonde você quer chegar e como você sabe que você terminou e que você é expert, você concluiu aquilo, você não vai conseguir chegar muito longe. E é muito difícil que você conclua. E o passo 2, sim, já estamos no passo 2, é muito rápido. O passo 2 é o LD leitura. Exatamente. Você precisa entender como funciona a cabeça de um expert, ao mesmo tempo que você precisa absorver muito conteúdo sobre aquilo. É basicamente o início e o meio. Isso entra no início e no meio de tudo de todo o processo para você se tornar expert. Então, a leitura é um passo muito importante e um truque muito básico. E se você quer ser o expert só por status, você vai seguir apenas esse passo da leitura, que é você vai ler os 10 best-sellers
do assunto que você quer se tornar expert. Ah, você não lê. Foda-se, você vai aprender a ler. E se esse passo não é o suficiente, assista o último vídeo que eu postei, que é sobre leitura, e você vai tomar essa decisão e você vai começar a ler rapidinho, eu tenho certeza. Mas ler os 10 best-sellers do assunto que você quer se tornar expert vai colocar você muito à frente da população média, do geral. Lembra que tem o geral das pessoas, as 8 bilhões de pessoas no mundo, e tem o geral das pessoas que entendem do assunto. E você chegará nesse nível. Tem aqui o geral das pessoas, das 8 bilhões de pessoas do mundo, e tem o geral de todas as pessoas que entendem sobre o assunto, que já estudou sobre o assunto. Você vai chegar nesse nível aqui, e é primordial você chegar aqui para você elevar e se tornar um expert. Mas também para você ser chamado de expert pelas pessoas que estão aqui, pelo básico, pelas 8 bilhões de pessoas do mundo, pelo resto das pessoas que não entendem nada do assunto, você só precisa disso. Então você chegar a ler os 10 best-sellers do assunto, ler os maiores autores do assunto, as pessoas que mais entendem sobre o assunto, é o nível de aprendizado que você vai chegar do 0 ao 1000 muito rápido. Então, ler, ler muitos livros, quanto mais, melhor. E ler com muita frequência. Coloque leitura no seu dia a dia, principalmente sobre o assunto que você quer se tornar expert. E se você pulou até esse passo número 2, eu recomendo que você assista o passo número 4 também, que vai te ajudar bastante, não só em se tornar expert, mas em tudo na sua vida. E o passo número 3 é o passo I, de imersão. O passo número 3, ele tem grande relação com o aprendizado didático de qualquer assunto. E o aprendizado didático, você estudar, faz parte de qualquer coisa. É impossível você se tornar um expert em alguma coisa sem estudar, apenas praticando. Porque a curva de aprendizado é muito menor, principalmente no meio do caminho, você começa a aprender muito menos do que você deveria estar aprendendo. Estourou. Você começa a aprender muito menos do que você deveria estar aprendendo e você não consegue desenvolver habilidades futuras que vão te colocar acima das outras pessoas, porque tem coisa que você já tem que saber de fábrica, tem coisa que você não vai aprender na vida, então às vezes você nem vai usar, mas quem sabe tá melhor colocado do que quem não sabe. Então você tem que se imergir, você tem que ficar imerso daquelas coisas. Então, isso acontece muito no inglês ou em qualquer outra língua que você vai aprender. A pessoa que viaja para o país para aprender aquela língua desenvolve muito mais rápido que qualquer outra pessoa que fica no seu próprio país estudando aquela língua. E basicamente isso acontece com qualquer coisa que você quer se tornar expert. E tem aqui algumas ações práticas para você colocar na sua vida e você se tornar expert, você conseguir se imergir. A primeira e a melhor, de longe a melhor, é você trabalhar com o que você quer ser expert. Se você quer ser expert em comunicação, por exemplo, você trabalhar com vendas, com assistente de vendas, com atendimento, com as relações B2B, relações internacionais, com essas coisas, com comunicação, ligar uma ponta à outra, ou vender um produto a um cliente, que é a mesma coisa, né, ligar para o outro, te leva a um nível muito alto de comunicação. E você consegue adaptar isso para qualquer coisa, você consegue trabalhar basicamente com qualquer assunto. Se o seu assunto é plantas, você consegue trabalhar com plantas, uma floricultura que seja. Trabalhe, esteja próximo daquilo que você quer entender e das pessoas que entendem do que você quer entender, do que você quer se tornar expert. E ler diariamente, não só livros, mas blogs, colunas, revistas, jornais. Leia o que foi postado esse mês, esse ano, ano passado, nos últimos 5 anos, nos últimos 10, nos últimos 100 anos. Tem coisas de 100 anos que funcionam no mundo de hoje, funciona melhor do que funcionava há 100 anos atrás. Então, quando você lê tudo, quando você começa a ler, você acha que você zerou. Quando passa um tempo, você olha e fala, ah, não, zerei. Só que você só está no rasinho, só está na piscina das crianças. Ainda tem um mar gigantesco de coisa que foram passadas, coisas que estão submersas, que tem vídeos que tem 3 visualizações, vídeos que tem 5 downloads, 5 compras. E são coisas riquíssimas em conhecimento, porque muitas pessoas têm conhecimento e não têm vendas, então não vai chegar no público geral, muito menos no público médio daquele assunto. E outra ação prática é você falar sobre, e tem
Dois pontos disso. Primeiro, falar com especialistas ou com pessoas intermediárias para cima. Quem entende a média do que você quer falar, ou mais, né, pessoas experts, pessoas profissionais naquele assunto, você conversar com essas pessoas vai aumentar muito o seu aprendizado no dia a dia. Então, você manter uma boa relação com essas pessoas vai entender como é o estilo de vida dessas pessoas, como que elas se comunicam, como que elas falam e como elas fazem o seu networking. E você falar com pessoas que não entendem nada do assunto vai desenvolver o interior de você se conectar tanto com um elo positivo quanto o elo negativo desse assunto, que é as pessoas que não entendem nada, sabe? Às vezes as pessoas que entendem o básico, você vai conversar com essas pessoas, vai explicar para essas pessoas como funciona X, e você vai ter que entender que essas pessoas não entendem termologias, não entendem nomenclaturas. Caraca, minha dicção tá uma merda hoje. Então, você vai ter que se adaptar a essas pessoas. Isso te torna mais maleável, mais fácil de se adaptar a novos ambientes, o que vai te levar muito longe no seu processo de se tornar expert. E, bom, tudo isso é muito simples, só que não é nada fácil. É um processo de dia a dia, um processo de convivência, é um processo de imersão. Tem que ser 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Não tem, é o famoso diário. Tenho certeza que você já viu aquele corte do Igor falando com o nutricionista, que eu não lembro o nome dele. Que ele fala: o treino diário é todo dia? O que é diário? Diário é todo dia. Domingo é um dia? É um dia, então você vai fazer, porque é diário. O estudo diário é todo dia. Enfim, o passo 4. E eu vou te dizer, é impossível dizer qual que é o passo mais importante dessa lista. Porque qualquer passo aqui que você não siga pode te dar a barreira para você não conseguir ultrapassar e não chegar a ser expert. Então, para mim, todos esses passos são importantíssimos. E o passo 4 é o passo R de resiliência. Nada disso, nada, nada do que eu falei aqui vai funcionar se você começar e desistir. Ou se por algum motivo no meio do caminho você perder a vontade, perder o pique, perder a energia. Então você precisa entender que no início você vai ser avassalador. Você vai aprender muita coisa, você vai absorver muita coisa e vai chegar num nível muito alto, de quem, né, para quem tá do zero, tá embaixo, olha para cima, você vai estar muito alto, mas você vai estar nesse ponto e vai chegar no meio, e no meio você vai olhar para cima de novo e vai ver que ainda, e vai ver que ainda tem um caminho gigantesco para você seguir. Então, o início é isso, é um avassalador. Só que o meio é maçante. Você vai ter que repetir coisa que você estudou lá atrás, vai ter que fazer todo dia, às vezes uma semana inteira fazendo a mesma coisa, estudando o mesmo assunto, o mesmo tópico, vai ter que ler, reler, ler de novo. Você vai ter que refazer tudo, vai ter que praticar as pequenas coisas. Esse é o meio e é a parte mais importante do processo, porque você vai fixar aquilo na sua vida, na sua mente e vai colocar aquilo como o que você é como pessoa, como profissional, seja o que for. Vai te colocar no ponto, é o ovo, sabe? O ovo que gruda a farinha de trigo com o chocolate, com o açúcar, com a essência, que junta tudo. O ovo é o que cola tudo. Isso, o meio é a sua cola. É você vai pegar pedaço por pedaço, partícula por partícula e vai colar. E no fim vai virar um baita jarro grandão ou um belo bolo de chocolate delicioso. Então, é isso, esse é o meio. E o fim, meu amigo, o fim não vai ter fogos, não vai ter rojões, não vai ter faixas com o seu nome. Não vai ter ninguém lá. O fim é tediante. Se você espera que vai ter uma grande comemoração, não vai. Porque a única coisa que terá no fim é a sua autossatisfação, a sua autorrealização, é a grande sensação de ter o dever cumprido. E o que me leva ao passo extra, que é o passo número 5, a de autorrealização. Ser expert, se tornar quem você quer, se tornar livre, se tornar rico, se tornar alguém melhor. Todas essas coisas estão ligadas à autorrealização. Ninguém tem o dever de comemorar as suas conquistas. Ninguém tem o dever de estar lá na chegada, quando você chegar no final, quando você terminar a sua maratona.
Ninguém tem o dever de sentir orgulho, de comemorar suas vitórias. Apenas você. Você tem que estudar para você mesmo, você tem que trabalhar para você mesmo, tem que se desenvolver para você mesmo, para si próprio e fazer tudo para si próprio. Isso não é egoísmo. Não é egoísmo, isso é ser humano. Porque a única pessoa que estará com você no início, no dia um do seu propósito, no dia um do seu projeto, a pessoa que entenderá tudo, que sofrerá tudo e que vai ver todo, vai ter todo aquele sentimento de puta que pariu, eu finalmente aprendi isso. É você, e quem estará lá no final, quem vai estar lá no final é apenas você. Você estará junto de você mesmo todos os dias. Você tem que se amar e se autorrealizar e pensar em si próprio. Não faça nada por ninguém, não estude por ninguém, não trabalhe porque alguém quer, não faça algo porque alguém quer ou alguém espera isso de você. Faça por você mesmo e faça porque você deseja, você quer se tornar aquilo e você quer ser, quer viver daquilo. Faça tudo porque você quer. E nunca se esqueça, A de autorrealização. Muito obrigado por assistir. Meu nome é Vinícius Souza. Não esquece de comentar aqui qual passo você achou mais importante e se inscreva no canal, porque aqui tem muito mais dicas e conteúdos para você se tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor e uma pessoa mais fácil de se relacionar. Até a próxima. Clica nesse vídeo aqui do lado. Eu vou deixar o vídeo do livro aqui do lado, porque esse vídeo ficou bem legal. E até a próxima.